Fala galera, Ramiro aqui do Clube do Valor, invadindo esse canal do YouTube da Finclass para tratar de um tema que todo mundo quer saber. Como viver de renda com fundos imobiliários, quanto você precisa acumular de patrimônio investido em fundos imobiliários para conseguir aí viver bem com a renda passiva gerada por esse patrimônio. Mas antes, o pessoal puxou minha orelha aqui e pediu que eu falasse que é muito importante você fazer um investimento antes de começar esse vídeo. E esse investimento é deixar um like aqui no vídeo, isso aí ajuda para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas e também para te inscrever aqui no canal e quem sabe também clicar no sininho para que mais e mais vezes você receba um anúncio de um vídeo aqui no canal da Finclass. Tamo junto? Então, roda a vinheta! Bom, vamos lá. Para que você consiga aproveitar melhor esse vídeo, eu preciso construir uma linha de raciocínio que passa por 4 passos muito importantes, tá? Primeiro, compreender o que é um fundo de investimento imobiliário. Depois, entender quais são as vantagens de se investir em fundos imobiliários, e em especial quando você está comparando esse investimento com investimento direto em imóveis. Terceiro, entender como calcular quanto você precisa acumular em fundos imobiliários para que você consiga viver com a renda passiva gerada por esses fundos imobiliários. E por fim, entender os principais indicadores que você precisa conhecer para escolher um fundo imobiliário e também como escolher um bom fundo imobiliário, beleza? Então eu quero começar aqui com o primeiro passo, entender o que são fundos imobiliários. Um fundo imobiliário nada mais é do que um fundo de investimento que investe em imóveis. Então, talvez você saiba o que é uma ação, por exemplo. O que é uma ação? Uma ação é uma empresa que está sendo negociada na bolsa. Então, por trás daquele código da ação, você tem uma empresa, né, com sede, funcionários, fornecedores, clientes, etc. Fundos imobiliários funcionam de forma muito parecida, só que por trás ali do código que você enxerga na bolsa de valores, tem um ou vários imóveis ou ainda também certificados de recebíveis imobiliários, títulos de renda fixa do mercado imobiliário. Então, nesse caso, seria como se fosse uma imobiliária em que todos os imóveis pertencem ao seu dono. E aí, nessa analogia, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você está efetivamente se tornando sócio dessa imobiliária e, como sócio, você passa a ter direito e passa a receber já no mês seguinte os aluguéis gerados por esses imóveis, que são os dividendos distribuídos pelos fundos de investimentos imobiliários. Então você tem à disposição aí uma série de fundos imobiliários para comprar, ao comprar eles você se torna sócio, ao se tornar sócio você passa a receber esses dividendos mensais e o legal a ressaltar aqui é que esses dividendos mensais eles são isentos de imposto de renda. Então o dinheiro entra limpo na sua conta sem ter nenhuma mordida aí do leão nesse processo. Bom, agora você entendeu o que são os fundos imobiliários, talvez você esteja se perguntando: poxa, Ramiro, não é melhor então comprar um imóvel direto em vez de comprar um fundo imobiliário? Bom, esse pensamento ele é muito característico aqui do povo brasileiro, até porque talvez você tenha vivido, talvez não, mas a gente teve problemas econômicos muito graves ali na década de 80 e também no início da década de 90, né? A gente viveu hiperinflação e todos os meses a inflação era muito alta e tinha um monte de plano econômico para tentar frear isso, até a gente chegar ao plano real, a gente não conseguiu conter esse dragão aí da inflação e com isso muitos investidores, muitas pessoas acabaram se afeiçoando muito à ideia de investir em imóveis, né? Porque os imóveis acabavam tendo seu valor atrelado à inflação, né? Eles conseguiam preservar o poder de compra aí quando a inflação era muito alta. Dito isso, certamente você já ouviu alguma provocação de alguém que trouxe a ideia do tipo: poxa, por que você não compra uma terra? Ainda é melhor que ficar comprando essas paradas aí no mercado financeiro, esses ativos financeiros. E o fato é que eu vejo algumas vantagens de se investir em fundos imobiliários, em especial quando a gente faz uma comparação com a outra forma de investir em imóveis, que é investindo diretamente em imóveis. E a primeira vantagem é que o valor do investimento é muito, mas muito baixo. Quando você vai comprar um imóvel, é muito improvável você conseguir comprar um imóvel com um valor menor do que 100 mil, 50 mil ali se for um terreno em determinado local. Já com fundo imobiliário, cara, a partir de R$100, você já consegue comprar a cota de um fundo imobiliário e no mês que vem conseguir receber o pagamento desses dividendos. E além disso, tem uma outra vantagem por trás dessa ideia do investimento ser baixo, é que você consegue com pouco dinheiro montar uma carteira diversificada de fundos imobiliários. Cara, com R$1.500 você consegue comprar 15 diferentes fundos imobiliários e ter aí participação em dezenas de diferentes imóveis ao longo do Brasil. Isso aqui nos traz a segunda vantagem, que é a liquidez. O que é liquidez? É a facilidade de você transformar um ativo em dinheiro e vice-versa. Você tem um imóvel e quer vender esse imóvel amanhã, tem uma notícia ruim para ti: você não vai conseguir fazer isso.
Isso porque os imóveis não têm tanta liquidez. Tá? O pessoal aqui até me separou um estudo feito pela Abranq, Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, que mostrou que é necessário esperar em média 16 meses para se desfazer de um imóvel, tá? De um apartamento. E aí, se você quiser vender um apartamento que você tem rápido, o que você tem que fazer? Tem que torrar o preço, vender por um preço bem menor do que ele vale, e ainda assim vai demorar um certo tempo. Já os fundos imobiliários, eles têm liquidez diária. Você pode entrar lá na Bolsa de Valores, hoje mesmo, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, e comprar um fundo imobiliário. Você também não consegue comprar um imóvel no mesmo dia que você deseja. Então a liquidez, ela acaba sendo muito boa aí para você conseguir montar a sua carteira e fazer ajustes nela ao longo do tempo. Terceira vantagem aqui é a diversificação, tá? E eu trago a diversificação em duas formas. Primeiro, a gente tem muitos fundos imobiliários na bolsa que tem uma ampla carteira de imóveis por trás dele. Então você compra uma cota de um fundo imobiliário e esse fundo tem participação em shoppings, em galpões logísticos, hospitais, prédios comerciais, etc. Além disso, pela liquidez ser alta e pelo valor do investimento ser baixo, você também consegue facilmente, como eu já comentei, comprar uma série de fundos imobiliários e montar uma extensa carteira imobiliária, diminuindo o seu risco e, ao diminuir o risco, até aumentando o potencial de retorno da sua carteira no longo prazo. E por fim, a quarta vantagem, também já tratei, é a isenção de imposto de renda. Os dividendos distribuídos pelos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Então passamos por esses dois primeiros passos, agora vamos para o terceiro, que é saber como calcular o quanto você precisa investir, quanto você precisa acumular para conseguir viver de renda investindo em fundos imobiliários. Para fazer esse cálculo, a gente precisa de algumas variáveis, tá? E a primeira é quanto você precisa gerar de renda passiva hoje para conseguir viver de renda. Aqui eu vou citar um exemplo de uma pessoa que precisa de R$ 3.500 por mês de renda passiva para viver de renda ou para complementar a sua renda e conseguir ter uma vida financeiramente muito tranquila, consiga ter tranquilidade financeira. Tá? Essa primeira variável você tem que saber quanto você precisa ter de forma mensal. Para facilitar o cálculo, a gente transforma esse valor mensal em anual. E existe uma forma muito simples de fazer isso, que é multiplicar esse valor por 12. Afinal, um ano tem 12 meses. Então a gente pega esses R$ 3.500, a gente multiplica por 12 e a gente vai ter aí um montante de R$ 42.000 de renda passiva que você deseja aqui nesse cenário hipotético que eu estou traçando. Mas saber só isso não interessa, né? Aqui a gente está entendendo qual a renda passiva você quer acumular. Porém, para entender quanto patrimônio você precisa ter para gerar essa renda passiva, você precisa de outra variável, que é o dividend yield estimado. Ou seja, entender quanto você estima que a sua carteira de fundos imobiliários vai render ao ano. E aqui a gente fez uma simulação bem interessante, tá? Olhando o valor médio dos dividendos pagos nos últimos 12 meses, olhando para fundos imobiliários que estejam dentro da composição do IFIX, a gente tem um yield médio de 10,68%. Ou seja, quem montou uma carteira de fundos imobiliários igual a do IFIX há um ano, recebeu 10,68% de dividendos em relação ao valor investido. Ramiro, isso aqui é uma garantia de que esse valor vai ser sempre assim, que você vai investir em fundos imobiliários vai receber 10,68% ao ano? É claro que não é uma garantia, é claro que isso aí pode variar, né? Se os fundos imobiliários subirem, esse yield vai cair um pouco, se eles caírem, esse yield vai subir um pouco, mas pode ter certeza que vai ficar uma banda ali, 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, dá para ter uma boa estimativa de renda passiva aí a ser recebida. E um ponto interessante, outra vantagem dos fundos imobiliários é que muitas vezes esses fluxos eles são corrigidos pela inflação. Afinal, se eu tenho um imóvel e eu alugo esse imóvel para uma empresa, daqui a um ano a gente vai atualizar, seja por IPCA, seja por IGPM, dois indicadores da inflação, qual é esse valor recebido. Tá? Isso é uma garantia de que esses fluxos vão se atualizar pela inflação, mas no longo prazo é isso que a gente espera ver acontecer. Dito isso, o que a gente tem? A gente tem uma estimativa de renda passiva mensal desejada, a gente tem essa estimativa de renda passiva mensal transformada em renda anual e a gente tem uma estimativa de dividend yield recebido, 10,68. Com isso, a gente consegue calcular facilmente, aqui com o auxílio de uma planilha, quanto você precisa acumular. Tá? O que a gente faz? A gente pega aqui, entende qual o capital aí que você quer receber de renda ao longo de um ano, né? Aqui é os R$ 42.000 que eu comentei, e a gente divide isso pela taxa média do IFIX
no caso aqui desse momento 10,68% ao ano, e pelo prazo aqui, está falando em 1 ano. Dito isso, a planilha vai calcular quanto você precisa acumular para viver de renda com fundos imobiliários. Eu vi que a fórmula não está ali, mas é basicamente a gente pegar o valor que você quer receber e dividir esse valor aqui pela multiplicação da taxa média vezes o tempo, né? O tempo aqui é 1 ano. Nesse caso, a gente vai ter a resposta da planilha, que é acumular um patrimônio de R$ 393.258,43 centavos. Bom, agora eu sei que esse número para alguns ele pode parecer um pouco distante da sua realidade atual, mas esse aqui não é o ponto, né? Eu não estou aqui só para trazer as notícias maravilhosas, mas sim para te mostrar a realidade. A gente tem que encarar a realidade. E agora que você já sabe o quanto é preciso, você já tem um número, já tem esse grau de especificidade, é só uma questão de colocar essa meta e ir atrás dela e perseguir ela com novos aportes, investindo ao longo do tempo, tomando boas decisões de investimentos. E um ponto importante deixar claro aqui é que atualmente não dá para investir no IFIX diretamente. Tá? A gente até tem um ETF que replica a performance do IFIX, o ETF de código XFIX11, só que por ser um ETF, atualmente ele é obrigado a pegar os dividendos recebidos e reinvestir em cotas de fundos imobiliários. Então você não recebe, ao investir nesse ETF, os dividendos na sua conta. Ou seja, se você quer receber o dividendo na sua conta, você precisa montar uma carteira de fundos imobiliários. Se você conseguir escolher bons ativos, possivelmente você vai conseguir um yield aí parecido, quem sabe até maior do que esse médio do IFIX. E é isso que nos leva ao quarto passo aqui desse vídeo, que é entender quais são os principais indicadores para você analisar e escolher um bom fundo imobiliário. E aí eu entendo que existem diferentes formas que você pode escolher, pode seguir para selecionar bons fundos imobiliários. Você pode olhar para indicadores como taxa de vacância e procurar fundos com baixa taxa de vacância. Você pode olhar para diversificação de portfólio e escolher investir em menos fundos, mas fundos bem diversificados. Você pode olhar para o dividend yield dos últimos 12 meses. Você pode olhar para a relação de preço e valor patrimonial. Você pode, inclusive, olhar para a gestão do fundo, quem é a gestora, qual o histórico dela, quais taxas ela cobra e aí tomar as suas decisões. Eu, Ramiro, que sou gestor de investimentos, eu tenho uma pegada muito forte de investir com regras muito claras para te mostrar quando comprar e quando vender um fundo imobiliário. E as regras que a gente escolhe aqui, elas olham basicamente 3 pontos. Tá? Primeiro, o grau de negociabilidade do fundo imobiliário, tem que ser um fundo bem negociado, com uma alta liquidez diária. E a partir daí a gente olha para a mediana do dividend yield, e também para a relação de preço por valor patrimonial, para que a gente busque fundos que pagam bons dividendos e estejam bem descontados. E para nos proteger de riscos que investir assim podem trazer, porque com essa minha estratégia muitas vezes você vai comprar fundos que têm uma vacância um pouco maior ou cuja carteira tem apenas um ou poucos imóveis, o que eu faço? Eu faço a diversificação na própria carteira de fundos imobiliários. Então, em vez de escolher 1, 3, 5 fundos imobiliários, eu tenho 15 diferentes fundos imobiliários na minha carteira e tenho também outros ativos que não são fundos imobiliários. Tenho ações norte-americanas, enfim, tem uma série de outros ativos na minha carteira. Mas o grande ponto aqui é que com esse passo a passo, eu acredito que você já vai conseguir ter uma boa clareza de quanto acumular para conseguir viver de renda com fundos imobiliários e ter uma boa clareza de como fazer isso daqui para frente. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, caso eu ou o pessoal aqui da Finclass a gente consiga te ajudar a ter mais clareza, deixa aqui o teu comentário e comenta se você quer me ver de volta aqui no canal da Finclass, que para mim vai ser o maior prazer, tá? Pode encher o saco lá do pessoal da Finclass aqui nos comentários, pedir para eu aparecer mais aqui. O pessoal aqui, todo mundo é do Grupo Primo, então pode comentar, poxa, aparece lá no canal do Primo, aparece no canal do Perini, aparece os podcasts, ser massa pra caramba. E é claro, quando você vai dando like nesse vídeo, a gente encerra aqui. Nos vemos na próxima. Um abraço.